Gente maravilhosa, olha que alegria e fé e satisfação, né? A gente vou fazer a leitura da Santa Missa, do Evangelho da Santa Missa de hoje. E ela fala que a missão de Jesus é irresistível. Marcos 4, capítulo mais de 20, né? Os números são tão pequenos, muito pequenininhos. Misericórdia, 26, né? E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo. Mas o homem não sabe como isso acontece. Então, o reino de Deus, ele vai sendo semeado. Nós vamos lançando as sementes, trabalhando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus exemplos de vida, o seu caminho, né? No nosso mundo e as suas atitudes. E a gente vai lançando as sementes, mas a gente não sabe como o reino de Deus ele se realiza. Porque quem vai saber os planos de Deus, né? Como os planos de Deus vão ser realizados? Todo mundo quer explicar, todo mundo sabe, né? Mas a verdade é que aqui está falando, né, que o homem não sabe como isso acontece. Então, a terra, ela produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, por fim, os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então, o tempo da colheita, ela chega. E quem sabe de todas as coisas é Deus, né? Ele que sabe o tempo de tudo. Tudo tem o seu tempo. Nós, os seres humanos, né? Nós temos o nosso tempo. Mas Deus tudo tem o tempo de Deus, né? Tudo tem as razões, os motivos, os porquê. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, e Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? Então, Jesus ele falava em parábolas. Por que Jesus ele não falava, ele não explicava tudo objetivamente, assim, claramente? Porque a gente que está no mundo e a gente que está no reino de Deus, a gente que é agente do reino de Deus, levando a palavra de Deus, a gente sabe. A quem não está nessa situação, como a gente está, não sabe que a gente enfrenta muitas oposições, a gente enfrenta dificuldades, muita gente que está nos apoiando, está nos atrapalhando, muita gente que está nos apoiando, está fazendo que a gente ande, tente fazer a nossa missão mais lenta. Mais lenta. Então, tem muita gente para atrapalhar os planos de Deus. Mas Jesus, ele mesmo assim, ele vai passar. Ele vai passar e o Espírito Santo vai fazer você entender o que Jesus está falando em parábolas. Então Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar? Porque você sabe, o Jesus, onde as pessoas colocaram Jesus, né? E muita gente, quando as pessoas viram Jesus numa situação frágil, o que as pessoas fizeram? Aquelas pessoas todas boazinhas da sociedade. Crucifica-o, 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 solte Barrabás. Quer dizer, eles já falam assim: não, você quer que solte aquele bandido? Ou você quer. Ou, não sei, Barrabás era o quê? Eu não sei, mas te falar se o que ele era, se ele era preso, bandido, o que ele era, eu não sei, mas eu não sei, o pessoal falou: solte Barrabás, solte. Crucifica. Então todo mundo é bonzinho. Então Jesus, ele
passa em parábolas por isso. Ele conhece o coração das pessoas. Vejam o que as pessoas falam nas igrejas, né? Muita gente fala aquelas palavras bonitas, mas é muita coisa, Deus já sabe. Isso daí é da boca para fora. Pessoas fazem caras e bocas e caras de piedade. Não, prometo ser fiel na saúde toda a minha vida, na tristeza e na alegria, amando e respeitando. Aí daqui a 2, 3 anos, Deus já sabe daquelas palavras que foram todas vazias. Você vai falar isso, vai falar, não, você não está criticando a pessoa que casou 3 vezes, 2, você não está criticando, mas você está falando que Deus, ele sabe dessa situação, dessas palavras vazias que são faladas nas igrejas. Jesus dizia ainda, com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra, mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Então, olha, você vê aquela pessoa que você não dá nada, ela vai que vai, mas ela tem a fé em Jesus, ela tem uma fé verdadeira. Deus está olhando por ela, está cuidando dela, você não dá nada. Porque você fala, ela é negra, ela é da sexualidade, ela é pobre, ela não tem amigos influentes, ela não tem amizade, ela fica sozinha, ela sofreu bullying, ela não sei o que. Mas aquela pessoa, talvez, então Jesus, por exemplo, Maria estava lá, você foi escolhida. Maria era aquela pessoa que estava lá no palácio, entendeu? Você tem que ler o evangelho para você saber, abrir os seus olhos. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, porque a multidão reúne todas aquelas pessoas, fala, vamos fazer uma reunião dessa multidão. Você vê que o povo fala muita besteira, fala muita besteira, muita falação. Então o que Jesus fazia com a multidão? Para a multidão, Jesus só falava com parábolas. Ele só falava com parábolas para a multidão. Mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo explicadinho. Então a gente tem que ter cuidado com essa coisa da multidão, né? Da multidão. Você fala em parábola. Aquelas pessoas ficam só trabalhando aquela falação que não vai levar a nada, aquelas coisas. Então você joga a parábola, entendeu? Você faça igual Jesus fez, joga a parábola. E o reino de Deus, Jesus passou o reino de Deus. E nós temos que estar nessa dinâmica, porque nós somos do reino de Deus e Jesus veio para nos salvar. Jesus está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.